Vou dar um exemplo prático aqui. O Chesterton, quando ele fala do distributismo, o que ele fala sobre educação? Ele diz assim, mais do que o governo determinar o que deve ser ensinado nas escolas, mais do que o governo dizer você deve fazer isso, deve fazer aquilo, controlar a educação, oferecer educação, seria melhor se o governo subsidiasse atividades escolares, educativas, particulares, privadas, que estivessem dando certo. Então, a proposta do Chesterton é a seguinte, ao invés de o governo gastar milhões, e sabemos que parte desses milhões não chegarão à escola, o que o governo poderia fazer? Existe um colégio aqui, um colégio católico muito bom, ou um colégio que não seja católico, que não seja Mas aí não vai confessional. ser muito bom. Mas que pelo menos esteja aberto, né, a ter assim, algum tipo de acolhida a todas as pessoas que pensam de forma diversa. Seria, vamos dizer assim, uma medida que não resolveria o problema, mas ela seria menos pior. Aí o que o Chesterton diz? Bom, se existe um colégio assim, ele produz os efeitos esperados de uma educação, e ele é particular, para que o governo vai gastar milhões erguendo uma escola, sendo que tem um monte de espaço vazio dentro dessa escola? Então o que o governo faz? O governo dá bolsa. Esses alunos da educação pública vão receber uma bolsa dentro desta instituição particular. O governo paga. E sairá mais barato para o governo do que manter uma escola. Por quê? Porque para manter uma escola você vai pagar o professor, você vai pagar o diretor, você vai ter a manutenção predial, enfim. Aí você usa aquilo que há de bom na iniciativa privada e subsidia. Então a visão do distributismo chestertoniano, qual é? É a visão do Estado que valoriza a iniciativa privada, valoriza aquilo que é bom e funciona de verdade, e o Estado, na verdade, serve o cidadão e não se serve dos cidadãos. É curioso que o pessoal... Eu vou usar esse termo porque é mais fácil de entender. Mas à esquerda, eles usam os países nórdicos como um exemplo de sociedade socialista contemporânea, vamos dizer assim. Sim. Mas eu não sei se na Suécia ou na Noruega, 70% da educação é subsidiada dessa forma. Sim. São escolas e universidades privadas que o governo paga para que os alunos estudem lá. Então não existe essa ideia de escola pública que a galera fantasia aqui, sim. ou de saúde pública como o pessoal fantasia aqui de Viva o SUS, sem ter pisado num posto E de aí, saúde. de novo, é a questão da ideologia. A ideologia você faz o quê? A ideologia é você fazer o falso ser tomado como verdadeiro, o verdadeiro como falso. Você confunde, na verdade, a realidade das coisas. Isso que é ideologia. Você bagunçou a realidade. O que esse pessoal gosta de falar? Mas nos países nórdicos é educação pública. Por que eles dizem que é educação pública? Não é educação pública, é o que você disse. O governo subsidia. O governo subsidia, mas isso não é educação pública, não é o governo que está fazendo, é iniciativa privada. Existem instituições, existem pessoas que fizeram isso, planejaram isso e estão por detrás disso. Então, quer dizer, não é esse paraíso na Terra como esse pessoal fantasia também, entendeu? Então, haveria uma qualidade muito maior se houvesse a Hungria funciona assim. A gente vê os níveis, né, de educação na Hungria, principalmente educação infantil e básica, o quanto isso é bom, mas é tudo escola particular que o governo paga as bolsas daqueles que não têm condições de pagar. Então, quer dizer, essa é uma visão que está dentro aí da doutrina social da igreja, ou seja, você não é o Estado que dá tudo, mas é a iniciativa privada e as boas iniciativas que são subsidiadas pelo Estado. E aí a gente cria uma série de fantasias, inclusive essas fantasias em relação ao SUS, né? A gente viu muito isso na época da pandemia, essa coisa toda de Viva o SUS e não sei o quê. E eu via, inclusive, artistas, né, com camiseta de Viva o SUS. Eu ficava pensando, falei, esse sujeito ele pisou no SUS quando? Um sujeito desse, ele não sabe o que é um posto de saúde, ele não sabe o que é falta de remédio, ele não tem essa ideia. Do que é isso, está falando daquilo que não sabe. Né? Então, é esse mundo da fantasia que é próprio da ideologia. Porque eles partem de dores que existem, de fato. Sim. Eles criam uma espécie de axioma para que você concorde e, a partir desse ponto real, eles começam a distorcer os fatos, né? Então, por exemplo, a educação é um problema no Brasil.
Então eles vão dizer, bom, população brasileira precisa ser educada, que a educação está sucateada. Você fala, concordo. E a partir daí ele vai te direcionando aos poucos, devagarzinho, como a própria TL, né? Eles partem de um pressuposto princípio válido, bom. e a partir daí eles vão distorcendo. Sim.